De início, queria agradecer ao PPGEP pela oportunidade, né, e na figura, né, da professora Elaine Cavalcante, que eu tenho a sorte de tê-la como minha orientadora. Agradecer também à professora Sueli, né, que é uma parceira de instituição, e além da temática da pesquisa, né, que nos aproxima, e também é uma amiga muito querida. Então, eu vou já fazer uma breve apresentação da professora Sueli Gleide Pereira de Souza. Ela é doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal, na especialidade Sociologia da Educação. É professora de arte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e desenvolve pesquisas sobre educação quilombola, identidades e diversidade étnico-racial na escola, cultura popular e afro-brasileira. Foi coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, e do Núcleo de Arte do Campus Natal Central do IFRN. A professora Sueli terá entre 40 a 60 minutos, não é isso, Ilane? Para a sua fala. Ao final, nós vamos abrir um espaço para perguntas, e aí eu já que façam as perguntas no chat, e ao final a gente já encaminha para a professora. E antes de passar para a professora Sueli, eu queria só reler um trecho de uma publicação chamada África na Escola Brasileira. É um pequeno parágrafo, mas eu achei pertinente porque dialoga completamente com o trabalho que a Sueli irá apresentar, e é um texto que tem 30 anos, certo? Ele diz o seguinte: é antiga a preocupação dos movimentos negros com a integração dos assuntos africanos e afro-brasileiros ao currículo escolar. Suas razões já foram expostas em outras ocasiões. Talvez a mais contundente dessas razões seja nas consequências psicológicas para a criança afro-brasileira de um processo pedagógico que não reflete a sua face e a de sua família, com sua história e cultura próprias, impedindo-a de se identificar com o processo educativo. Erroneamente, seus antepassados são retratados apenas como escravos que nada contribuíram ao processo histórico e civilizatório universal do ser humano. Essa distorção resulta em complexos de inferioridade na criança negra, minando o desempenho, o desenvolvimento de sua personalidade criativa e capacidade de reflexão. É um texto, né, que vai antes da aprovação da Lei 10.639, né, que institui a obrigatoriedade do ensino e da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, né, do nosso país, que já chama atenção para essa necessidade. Então, eu já repasso a palavra para a professora Sueli. Seja muito bem-vinda. Obrigada aos que me antecederam. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Eu sou mais da escrita do que da fala, certo? Apesar de aparentar essa não timidez, mas eu sou um pouco tímida para essa coisa do virtual. Mas eu vou vencendo aqui as barreiras, certo? Então, quando eu recebi o convite da professora Ilane, para apresentar a pesquisa, minha pesquisa, que é dentro dessa temática das relações étnicos, raciais na escola, né? E aí eu preferi fazer uns slides de introdução antes de chegar à apresentação propriamente dita, a discussão, o diálogo sobre a pesquisa realizada por mim, certo? Então, eu vou... Mas são poucos slides, poucas telas, é só porque, para me guiar aqui nessa apresentação. Né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e vamos lá, vou abrir aqui. Deixa eu só... Acho que não abri. Todos estão visualizando já aí? Espera aí. Já, né? Chegou aí? Sim, chegou. Sim.
Pronto. Então, eu aproveitei, eu quero fazer uma introdução assim, bem rápida, né, sobre esse tema, né, as relações étnico-raciais na educação profissional, certo? Aí eu escolhi como tema, né, educar na perspectiva da resistência, porque a gente tem que ter isso em mente, né? Nós, educadores, temos um papel social importantíssimo. Isso é o que mais me abala e o que mais me move enquanto educadora. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né? Educar nessa perspectiva da resistência. E aí, dando início, eu digo que há muito tempo, né, na sociedade brasileira, essa cidadania dentro da escola, ela não acontece de forma, né, equalitativa, certo? E quando a gente fala em educações, em relações étnico-raciais, claro que a gente se refere ao índio, ao negro, né? E também, por que não, a todas as diversidades que se encontram dentro da escola, né? Porque a sala de aula, ela é um lugar onde onde estão presentes toda a diversidade, né? Diversidade de gênero, diversidade social, diversidade racial, enfim. Só que aqui eu vou me deter a esse povo, né, negro, certo? Que foi o tema da minha pesquisa, certo? Então, olha só, na sociedade brasileira, desde o período colonial, o povo negro já vem, né, acumulando desvantagens. Primeiro, pelo não acesso à escola, né, à educação institucionalizada. E mesmo a escola, a educação informal, ele também foi, vamos dizer assim, esse direito foi usurpado, certo? Por quê? Porque eu até coloquei assim, os colonizadores tiveram todo o cuidado, né, de evitar que grupos negros de uma mesma nação cultural se encontrassem aqui em solo brasileiro. Então, já vem daí, de muito tempo, né, toda essa dificuldade, né, essa falta de inclusão, né, do negro nesse meio social, escola, né, educação. E aí, com essa não isenção, né, significa essa não inclusão, né, por quê? Porque o negro não tem direito à sua cidadania, a uma cidadania digna, certo? Porque a cidadania para todos, né, dentro do sistema educacional, não é dada somente pela a inclusão dele dentro dos muros da escola. Esse negro ele tem que se sentir incluído, ele tem que se ver, né, como agente, né, desse grupo, ele tem que fazer parte desse grupo, certo? Então, essa cidadania para todos na educação só vai acontecer, né, quando essa inclusão for além dos muros da escola, certo? Então, por quê? E como fazer isso? Né? Como é que poderia ser feito isso? Respeitando os valores existenciais desses grupos. No caso do negro, por exemplo, eu coloquei aqui como a cultura, né? Como a história deles, certo? Depois eu vou fazer um link com isso que eu estou falando aqui com a pesquisa, tá certo? Então, esse respeito a esses valores culturais, existenciais, é a condição essencial para que haja, para a conquista dessa cidadania desse povo dentro da escola, né? E assim, eles se sentindo pertencentes ao grupo, né? Eles vão ter condições dignas e não subalternas, como vem acontecendo, né? Não, vão assumir posturas, né, mais, vamos dizer assim, fortes e vão se identificar com o meio. Aí, como eu falei, né, o acesso à escola, né, a gente já se confirma avanços na educação brasileira no que diz respeito ao acesso à escola, né? No campo da qualidade e equidade dos valores culturais é que não tem essa equidade, não é justa, né? Não existe essa justiça. Atesta-se que a população afrodescendente é o grupo que está mais aquém de conquistar os direitos a uma educação digna. Eu incluiria aqui também os indígenas também, né?
Mas, como eu falei, vou me deter aqui a falar do povo negro, né, de ancestralidade africana. Então, a história dos povos de ancestralidade africana e das populações indígenas não são significativamente representados na educação. Eles estão lá, né, mas eles não se veem representados. Porque o nosso currículo ele ainda é completamente eurocêntrico, né? E, assim, já fazendo um link, quando você questiona aos alunos, né, como é que vocês estudam, lá em Parelhas, por exemplo, quando eu fui entrevistar os alunos, eles diziam, olha, eles aceitam a gente aqui, mas a história da nossa comunidade não está na historiografia clássica do município. E a nossa comunidade é anterior, a história dela é anterior à cidade. Mas na história da cidade não consta, né, a história da comunidade. Então, como é que eles vão se sentir pertencentes a esse grupo, né? Então, um ensino que respeita a diversidade existente na escola não é propriedade do Brasil. Em todos os lugares há essa necessidade do trabalho com a diversidade. Como eu falei, que a escola é um campo bastante propício para se trabalhar essas relações, né? E essa diversidade. Mas o Brasil ele tem a obrigação, né? Porque o Brasil ele foi formado por esse encontro de culturas e civilizações. Então, essa questão deve ser priorizada aqui no Brasil, mais do que tudo, certo? Então, os temas sobre diversidade devem ocupar a cadeira de excelência no sistema educacional, certo? E aí, os caminhos possíveis, né? O que fazer para a gente conseguir isso, né? Compreender a escola como espaço propício para abordar questões de natureza sociológica, né? Ter essa escola como instrumento estratégico de busca de uma nova dimensão ideológica da percepção racial, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre esses povos, né? Buscar ampliar a condição dos afrodescendentes dentro da sociedade, conscientizando-os de forma positiva acerca do seu pertencimento étnico. Eu até brinco aqui com isso, porque quando eu comentei em casa, né, sobre que ia pesquisar, ia abrir os olhos da população lá da comunidade, da Boa Vista, né, dizendo, e todo mundo conhece, lá de casa, da minha casa, conhece a Boa Vista e sabe... e sabe que as pessoas lá são felizes, né? Vivem bem. Aí, você vai levar a confusão para lá? Você vai dizer para eles que, olha, exija isso na escola, faça isso, né? Você não está sendo bem tratado na sociedade seridoense. Olha, está faltando isso. Eles estão tão bem, para que você vai mexer nisso? Olha só, isso é a pergunta de uma irmã. Aí eu disse, olha, eu não vou fazer isso para esse povo que está lá agora, mas eu quero mudar essa situação, tentar mudar, contribuir, né? Eu não vou mudar, mas eu vou contribuir de alguma forma para essa mudança, né? E vai servir para os que virão, para os filhos desses que estão lá, certo? Então, esse é o pensamento que se tem, né? Desconstruir o discurso conservador e racista, formatado e naturalizado socialmente, né? Os estigmas, né, levando a população a encarar os problemas sociais atuais sob uma perspectiva histórica, né, que não que eles precisam refletir sobre o lugar dele dentro daquela sociedade, dentro da escola, né, valorizar as contribuições que a cultura africana trouxe para a sociedade. Então, essa é só uma introduçãozinha, né, para a gente começar aqui na pesquisa, na parte, vamos dizer assim, na prática, né? Falar um pouquinho dessa pesquisa que diz respeito ao estudo, a analisar essa questão de cidadania do povo da Boa Vista, do Quilombo Boa Vista, em Parelhas, Rio Grande do Norte, né? No Seridó, né? E essa situação, e foi escolhido o campo social, escola, para perceber, né? Essa situação de cidadania desse povo, certo? Então, a princípio, eu quero falar mostrar de onde, meu lugar de fala, né? Por que
a escolha do tema, por que o lugar, certo? Então, essa pesquisa ela foi dedicada, né, à minha avó, Maria Abdulina Conceição. Então, pelo nome da minha avó, vocês já podem imaginar a situação. Não sei se vocês sabem, mas os negros, as pessoas descendentes com ancestralidade africana, geralmente elas perdem o contato com sua família de origem. Então, quando elas chegam aqui, elas recebem nomes de santos. Então, a minha avó, por exemplo, ela não tem sobrenome. Maria Abdulina da Conceição, da Nossa Senhora da Conceição. Então, ela me gerou, essa avó, né, as minhas idas a Parelhas, me gerou um sentimento de pertencimento a esse lugar de pesquisa. Aí dedico também, claro, aos negros da Boa Vista, meus companheiros desde do meu nascimento, né, porque foi na infância que eu conheci, né, os negros da Boa Vista, e eles são sinônimo de resistência e me inspiram muito, né, e me fazem lutar por um mundo justo, um mundo para todos, né. Aí também, porque é uma coisa que eu quero enfatizar também, eu acho que todo mundo aqui está, não sei se no grupo aqui tem pessoas que com pesquisa nesse campo, né, é um campo minado, certo? É uma luta do negro, e a gente sabe que na sociedade brasileira, esse negro ele é marcado pela cor da pele, né? Então, é muito importante que eu diga que, apesar da minha pele, de não ter pele preta, né, eu tenho na pele a alma dos injustiçados, tenho as dores de muitos em mim. Tenho as dores da minha família, tenho as dores dos meus conterrâneos, tenho as dores da sociedade com relação a esse negro. Então, esse é o meu lugar de fala. Eu não estou falando por eles, eu estou falando junto, né, com eles. Então, aqui eu coloquei uma foto aqui da maternidade, onde eu nasci, em Parelhas, certo? Essa casa aqui, que tem inclusive está na capa do livro, é a casa da minha infância, certo? Onde dos meus tios, da Boa Vista, porque a Boa Vista ela é um território rural, e aí é dividida na Boa Vista dos Negros, Boa Vista dos Barros e Boa Vista dos Lucianos. A Boa Vista dos Negros era dos Vieiras, e foi uma negra chamada Teresa recebeu de doação, né, um pedaço dessa terra, e aí que começa a história do quilombo, certo? Ao longo da pesquisa aqui eu vou tentar falar aqui para vocês, certo? E aí também, para enfatizar esse meu lugar de fala, né, eu coloquei aqui, que é um cuidado que a gente tem que ter para a gente evitar os embates, né, dentro desse campo acadêmico, que não é fácil, né? Eu venho enfrentando esses problemas, porque quem é essa branca, né, que está falando sobre o negro? Eu não estou falando sobre o quilombo. Claro que eu precisei escrever sobre a história do quilombo, sobre a etnografia do quilombo, né, fazer um levantamento dos dados, mas eu não estou falando como quilombola, eu estou falando como educadora, né, e fui perceber essa situação educacional dos moradores do quilombo. Então, eu sou uma professora que está falando sobre um grupo de negros da comunidade, né, da comunidade quilombola. Então, Djamila diz que quando falamos de direito à existência digna, a voz, estamos falando do locus social, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista de que somente o negro pode falar sobre racismo, por exemplo. Então, nisso aí que eu me seguro para me apresentar, né, como pesquisadora da Boa Vista. Ainda também, falando sobre meu vínculo, né, eu escolhi esse poema, que eu acho que esse poema é o que mais representa a minha ligação com os negros da Boa Vista, certo? Com o quilombo. É da Conceição Evaristo, Meu Rosário. Essa fotografia aqui, ela resume todas essas fotografias que estão aqui na pesquisa, elas são resultados são da minha pesquisa. Eu não fiz fotos com interesses assim artísticos, né?
Claro que eu tenho um conhecimento porque eu sou das artes visuais, então eu tenho um conhecimento básico, mas a intenção era de falar também, né? As imagens, elas falam, né? A linguagem visual, a arte é uma linguagem, né? E eu estou falando com a linguagem visual aqui. Então, aqui o São Sebastião, padroeiro de Parelhas, aqui a Nossa Senhora do Rosário, padroeiro dos negros. Então, desde pequena, né, Cláudia deve também ter vivido isso, né? A gente vive nas procissões de janeiro, né? Hoje não mais, certo? Eles saem na procissão com os santos de devoção. Aqui, essa fotografia é em Jardim de Seridó. Por quê? Porque esses negros, como a Boa Vista, o Quilombo, surge antes de Parelhas, eles tinham como sede a cidade de Jardim do Seridó. Então, eles trabalhavam lá em Jardim do Seridó, né? E eles foi doado para eles 3 dias da festa de Nossa Senhora da Conceição, para eles louvarem a santa de devoção, que é a Nossa Senhora do Rosário. E depois é que Parelhas surge, e ela surge vinculada a Jardim do Seridó, e depois ela se separa, né? Se emancipa. Então, a poesia, né, o poema, diz assim: meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas de meu rosário, eu canto Mamãe Oxum e falo Padre Nossos Ave Marias. Do meu rosário, eu ouço longínquos batuques do meu povo. E encontro na memória mal adormecida as rezas do mês de maio da minha infância. As coroações da Senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinha de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores. Então, minha pesquisa também é para essas meninas, para que essas meninas da contemporaneidade, essas negras da Boa Vista, né, essa nova geração, elas possam coroar a rainha, né? Então, é por aí. Aqui eu trouxe também 2 fotos. Essa aqui é a foto antiga da casa do meu tio, né, na Boa Vista, que hoje não existe mais, ela foi destruída, construíram uma pista de pouso de helicóptero, né? Mas esse meu tio não era quilombola, porque ele pertencia à Boa Vista dos Lucianos, mas ele era cativo. Como? Passou a vida inteira trabalhando nas terras de Sinias e do Florencio Luciano, que era um político de Parelhas, né? Então, ele nunca teve terra. Ele trabalhava pela comida, pela comida. Tinha um barracão e ele trabalhava, e no final do mês ele tirava as coisas do barracão do próprio Sinias, dos donos da terra. Só que os filhos dele conseguiram comprar as terras mais à frente. E aqui é onde eu hoje vou, né? É o que existe lá, essa foto aqui é atual. E aí meu professor lá, o orientador, né, disse, olha, eu sinto muito, mas você tem que deixar um pouquinho dessa sua paixão, porque a ciência vai exigir isso de você. Razão. A sua tese tem que estar... Ele não disse com essas palavras, mas foi basicamente isso. Sua tese vai ter que estar dentro de caixotes, né, de um esquema. E aí eu disse, não, eu tenho que dizer para ele que eu posso, que eu não tenho como separar, né, a razão do meu corpo, razão é corpo e emoção, razão, paixão. Eu não podia separar isso. E aí eu achei em Paulo Freire onde me agarrar, né? Então, a paixão com que conheço, falo ou escrevo, não diminui o compromisso com que denuncio ou anuncio. Sou um interesse e não uma dicotomia. Não tem uma parte esquemática, meticulosa, racionalista e outra desarticulada, imprecisa, querendo simplesmente bem ao mundo. Conheço com meu corpo todo. Sentimento, paixão e razão também. E aí a gente começa agora, até que enfim, a falar dessa pesquisa, né? Só foi... Então, aqui, o Quilombo Boa Vista, quando eu fiz o livro, a pessoa que fez a revisão, né, ele escreveu isso, que eu achei que resume muito bem o que é essa pesquisa, né? O que é essa obra, essa tese. É um exercício de humanidade e reflexão diante de um espaço social,
escola, né, que não garante efetivamente direitos e lugares de protagonismo aos povos de origem africana. Eu trato aqui dos povos de origem africana, lembrando que outros grupos, né, étnicos também são deixados à margem, né, como o caso dos povos indígenas. Mas aqui a gente vai tratar desse povo. Aqui é um marco que tem na entrada essa estradinha aqui é que vai chegar a Parelhas, daqui desse marco até a zona urbana tem 5 quilômetros, e de estrada de barro entrando aqui são 2 quilômetros, então são 7 quilômetros para se chegar à zona rural e urbana, da comunidade para a cidade, centro da cidade, para a rua, como a gente chama. Aqui são os espontões, que é uma manifestação cultural, né, uma dança, a dança dos espontões. Esses é uma das coisas que caracterizam a relação deles, essa ancestralidade africana, certo? A localização, Parelhas está aqui no pé do elefante, né? E aí a comunidade Boa Vista, dos Lucianos, essa faixa de terra aqui, que é onde morava a minha família, e aqui a Boa Vista dos Vieira, que era a Boa Vista dos Negros, hoje, que é o Quilombo, que foi doado por um coronel chamado Gurjão. A história, só para ter uma ideia, né, eu não vou me deter na história da Boa Vista, mas só para ter uma ideia de como surgiu essa comunidade. Vinham fugindo de maus tratos, né, vindo da Paraíba, porque, inclusive, essa parte daqui do Rio Grande do Norte, por muito tempo, pertenceu à Paraíba. Né? Então, com essas proximidades, tem umas serras aqui, e chegaram nesse lugar aqui negros, né, fugindo de maus tratos da Paraíba. E aí, numa dessas famílias, vieram um pai e 2 filhas. E o coronel Gurjão, né, se aproximou de uma das filhas, chamada Teresa. E essa negra aparece grávida, né, e ele pediu para o pai ficar com ela. Né, e o pai foi embora, passou uma temporada, né, e foi embora dessa fazenda, e a negra ficou morando nessas terras inférteis, tem que frisar isso, com pedregulhos, que mal dava para o plantio, até hoje não é terra fértil, né? Mas foi essa terra onde tudo começou. Então, de Teresa nasceu Domingos, e desse povo foi surgindo a comunidade, o Quilombo. Quando Parelhas, a cidade, a zona urbana, surge, ela surge da doação de terras para 3 senhores, né? 2 portugueses e um negro que era agregado a um desses portugueses. Esse negro, chamado Cosme Luiz, vai para dá umas terras para ele, que é do outro lado do rio, também, uma terra bem pedregosa, e aí esse negro traz sua família para morar nesse quilombo urbano, né, chamado Rua do Grude, na época, e aí esses negros, com o passar do tempo, perdem o direito dessas terras, esse quilombo some pela especulação imobiliária, a igreja toma conta dessas terras, o cidadão português que ganhou a parte lá onde ele construiu a igreja, ele toma posse desse grude, dessa Rua do Grude, desse outro lado do rio, e esses negros que estavam nesse quilombo urbano se juntam à Boa Vista. Então, a Boa Vista é formada hoje por descendentes de Teresa e descendentes de Cosme Luiz. Então, é assim que o quilombo surge, certo? Aqui umas fotografias do quilombo, a entrada, depois daquele marco dos homenzinhos dançando. Aqui é a escola, essa escola está fechada desde 2002, certo? Porque alega-se que não tinha estudantes, um número de estudantes que fizesse jus manter a escola aberta.
Só que, assim, os quilombolas estudando aí, isso é a leitura que eu faço, não chamava tanto a atenção a assistência que a prefeitura queria dar. Então, o que a prefeitura fez? Fechou a escola e contratou um ônibus que vai de manhã, leva os alunos de ensino fundamental para o Juazeiro, uma comunidade vizinha, e à tarde leva os alunos do ensino médio para as escolas de Parelhas. Então, aí a gente já começa a falar dessa escola. Os alunos, os adolescentes e crianças da Boa Vista, eles não estudam na comunidade. Eles têm que se deslocar. E antes desse ônibus, eles iam a pé para a comunidade de Juazeiro. E quem queria fazer ensino médio, aí eles iam de moto, davam um jeito de chegar à cidade. Né? Em 2002, depois de 2002, começou esse ônibus fazer esse trajeto e levar esses adolescentes e essas crianças para essas escolas. Então, a pesquisa, eu fui procurar essa escola do Juazeiro, né, que atendia esses alunos da Boa Vista, e procurei 3 escolas em Parelhas, procurei várias escolas e escolhi as que mais tinham alunos, que recebiam esses alunos, para poder fazer esse estudo sobre como era, né, como esses alunos eram recebidos, eram incluídos nessa escola, né? Certo? Eram recebidos, como é que eles se sentiam, como os alunos da escola viam os negros da Boa Vista e como os negros da Boa Vista se viam dentro desse ambiente escolar, certo? Aqui é o centro da comunidade, é uma quadra coberta também, aqui é o prédio mais novo da cidade, da comunidade, que é a igreja, a capela. Essa construção dessa capela foi importantíssima para a comunidade, porque eles começaram a festejar a Nossa Senhora do Rosário também lá. Então, isso faz com que os moradores de Parelhas cheguem até eles, adentrem na comunidade. Porque existia também um mito que eles se escondiam, né? que eles não queriam que eles não queriam se misturar. Na verdade, era uma proteção. Os mais velhos diziam, chega a gente aqui, branco, vocês se escondam. Mas por quê? Para evitar que eles sofressem com os maus tratos. Então, o título da pesquisa, eu já coloquei o título, já fazendo essa ponte, né, com o que eu queria tratar, com o que eu iria tratar, certo? Quilombo Boa Vista dos Negros, Cultura, Escola e Cidadania. E esse título pode servir de ponte, né, para o campo pesquisado. Buscando interpretar, digo que a comunidade em questão, Boa Vista, assumiu o caráter de quilombo, né, pela sua comprovada identidade étnica. Então, ser negro em Parelhas não quer dizer que ele é quilombola, ele tem que fazer parte da família de Teresa. Ele tem que ter uma ancestralidade com a negra Teresa ou com o negro Cosme Luiz, certo? Mas na Boa Vista ter esse parentesco com Teresa. Por isso que houve foi feito um relatório antropológico em cima desses dados, né, dessa ancestralidade, desse parentesco com essa árvore genealógica, e se comprovou essa identidade africana, né? E aí eles têm muito orgulho disso. Né? Eu cheguei para entrevistar a professora, vou falar também dela, a senhora que ela alfabetizou os negros que tinham no quilombo, ela alfabetizou todos no início, né? E aí, quando eu fui entrevistá-la, eu disse, Dona Francisca Vieira, Dona Chica Vieira, a senhora aqui da Boa Vista, elas, 2 negros, Boa Vista, 2 negros. Então, eles enfatizam, né? Eu, Sueli, tenho familiares na Boa Vista, mas eu não sou da Boa Vista 2 negros, eu sou da Boa Vista 2 Luciano, né? Que é outra coisa. Então, esse espaço, né, assumiu o caráter de quilombo pela sua comprovada identidade étnica. E, dessa forma, esse território é conhecido e reconhecido por todos como o Boa Vista dos Negros.
E aí, na pesquisa, né, ela trata da cultura desse povo, né, percebida dentro desse espaço social escola. E a gente vai perceber essa situação de cidadania desse povo. Se ele tem direito à cidadania, se ele está representado dentro desse espaço escola. E aí, quando eu estava até conversando com... Bem, vou deixar essa parte para depois, vou continuar aqui, senão vou entrar em outro assunto. Então, a problemática, né, o problema geral, o guarda-chuva, né, e o objeto de análise é a condição social do negro na atual sociedade brasileira, com ênfase nas comunidades quilombolas, né, e o que é que eu busquei? Traduzir a forma como a sociedade seridoense enxerga o negro da Boa Vista, né, e, em contrapartida, perceber como esse negro da Boa Vista se vê dentro dessa sociedade. E eu fui olhar isso onde? Dentro do espaço escola, dentro desse espaço social escola. Por quê? É lá que se encontram, é lá que existem as relações, né? É lá que eles se relacionam com outros grupos étnicos. Então, é isso. Aí, depois desse resultado, a gente fazer uma comparação, né, sobre a situação afro no Brasil atual, com relação ao reconhecimento e valorização social e educacional da sua cultura, né? E aí a gente já começa a pensar aqui, né, eu começo a mostrar aqui os resultados, o que foi encontrado lá, né? O que foi encontrado nesse campo, nessa escola, né? Primeiro, eu separei em dimensões. Né? Então, na dimensão cultural, né, social, eu encontrei marcas da cultura afro-brasileira, sim, nesse estudo, nessa pesquisa. Como eu falei, né, eu sou o Boa Vista dos negros, eles têm orgulho de ser. E até fazendo nem sempre foi assim. Certo? Esse orgulho é uma coisa, eu poderia dizer, uma coisa nova, né? Porque até pouco tempo, na minha infância, por exemplo, vocês viam os negros da Boa Vista mais escondidos, as mulheres usavam lenço para cobrir as marcas, né, do corpo, cabelo crespo, e hoje a gente já encontra uma comunidade completamente diferente, certo? Então, para ser negro quilombola da Boa Vista, é preciso provar, pela sua genealogia, seu parentesco com a negra Teresa e seu filho Domingos, que também tem essa relação com o Cosme Luiz, certo? As simbologias presentes também na dança do espontão, essa coreografia, né, eles repetem, né, eles trazem nos corpos essas marcas da ancestralidade. Eles nunca foram à África, mas se você pega como referência uma dança, um Congo, o reizado, você vê na dança do espontão esses mesmos passos, certo? E essa dança ela é realizada pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que são as Irmandades de pretos, né, dos homens pretos, que tem várias no Brasil. Tem as ligadas a São Benedito, e essa ligada a Nossa Senhora do Rosário, certo? E acontece também a coroação de reis e rainhas, e que nos reporta a essa comunidade, a essa corte do Congo, certo? Então, é através disso aí que a gente que nos permite fazer essa ligação com essa ancestralidade africana. Também nas comidas, né? Recentemente, no Campus Parelhas, lá, uma das quilombolas, Dona Daminha, que é Dona Damiana, ela foi fazer o chouriço, lá, que é um doce com sangue de porco e tal. E eu trouxe algumas fotografias aqui mostrando esse orgulho do ser negro, né? Esse menino aqui, Wesley, ele é aluno do Campus Parelhas, certo? Ele aqui no início da pesquisa, e aqui já hoje, e ele aqui está representando, está na Irmandade, ele é membro da Irmandade dos Negros do Rosário.
Essa senhora aqui, se chama Maria das Graças, preta, ela foi por 6 anos a presidente da associação, aliás, ela que fundou, né, a Associação dos Moradores. Quando a UFRN foi para lá, com a antropóloga Julie Cavinhar, né, foi para fazer o mapeamento. Então, ela se organizou com a comunidade. Essa comunidade tem um protagonismo enorme das mulheres. Então, a professora que alfabetizou, Dona Chica Vieira, a mulher que fez a associação dos moradores, é preta. Essa menina aqui, que é irmã de Esley, né? Ela é a única universitária, ela é a única formada, aliás, ela terminou o curso de pedagogia. Esley está no mesmo caminho, já está terminando o ensino médio e já pensa em fazer a faculdade. Hoje em dia tem outras pessoas, lá Jerônimo está fazendo enfermagem, temos lá na comunidade, tem pessoas que já passaram em concurso público, 4 pessoas. A comunidade tem 48, eu estou falando dados de 2016, hoje já aumentou. Essa já deve estar passando dos 60 famílias, porque, né, eu terminei a pesquisa em 2016, então esses dados são 2015, 2014, né, então, com certeza já cresceu o número de famílias lá. Aqui um pouco da dança representada, aqui a corte, né? Essa festa aqui, os negros da Boa Vista, ainda até hoje, eles se juntam com a Irmandade de Jardim do Seridó, com os negros que moram lá, então eles têm um vínculo muito grande, porque foi a cidade sede, né? A Boa Vista pertenceu por muito tempo a Jardim do Seridó, então eles se juntam com negros de lá. Inclusive, essa rainha aqui, Jardelli, ela é historiadora, fez mestrado em antropologia, e hoje ela faz direito lá no campus de Caicó, eu acho que é do campus de Caicó, e ela também foi aluna do IFRN, certo? Então, olha só, dentro aí fazendo esse link agora com o campo profissional, dentro do IFRN, tem pessoas que têm uma riqueza cultural, né, enorme, e que muitas vezes nós, professores, esquecemos de explorar. Tratamos como se fosse um bloco, né? Então, essa diversidade está dentro da sala de aula. E essa riqueza cultural está lá e a gente não explora. Essa menina foi minha aluna no campus de Currais Novos, essa Jardelli. Certo? E ela é rainha perpétua. Quer dizer, ela só vai sair desse cargo quando morrer. Ela herdou da avó. E ela está lá na sala de aula do IFRN. E por que não trabalhar a cultura da Boa Vista, a história da família dela, né? Dentro. Aqui é a coroação dos reis, certo? Aqui nessas outras fotografias, esse aqui é o chefe da Irmandade, o atual chefe da Irmandade, porque esse cargo ele também se reveza, né? Quando ele morre, aí vem outro substituto, certo? Essa senhora aqui, esse que é seu Zé de Bio, né? Que é o José Vieira, mas pelo nome do pai, né? Severino, então ele é Zé de Bio. Aqui é essa senhora do meio, é a Francisca Vieira, Chica Vieira, a professora que alfabetizou o Quilombo inteiro, na época até ela deu aula até. Agora eu não estou com essa. Acho que em 2006 ela ainda estava dando aula. Hoje ela não teve um AVC e ela não fala mais, mas é uma figura. A gente olhando a entrevista dela, assim, de uma eloquência que você não sabe nem explicar, né? Até na forma de comunicar, certo? E esse aqui é o meu tio, que é da Boa Vista do Luciano. Eu coloquei a foto dele aqui para a gente ver o parentesco, a semelhança. Ele é muito parecido com o Zé de Bio, né? Ele é Francisco, que a gente chamava ele de Chico Pintado, porque diziam que na Boa Vista dos Lucianos, que era da minha família, não tinha, que é onde eu tenho o povo da minha família, dizia que não tinha negro, tinha afogueado, tinha gente pintada.
Então, para separar, ele não era quilombola, mas ele nunca deixou de ser cativo. Foi bom que ele estava a um grito do patrão, como diz, né? Acho que é Gilberto Freire que diz, estava a um grito do patrão. E aí, aqui, para mostrar que essa cultura ela vem passando de geração a geração. Então, esse aqui é filho dele, né? Aqui é o seu Zé de Bio, não é o pai dele, mas o pai dele também faz parte da Irmandade. Então, isso vem passando de geração a geração, certo? Ainda no contexto social, né? Também foi detectado na pesquisa essas marcas da exclusão social, né? Eu aí coloquei uma frase do Emicida, né? Favela ainda é senzala, João. Infelizmente, se a gente for falar do termo quilombo, né? A gente tem que ter essa noção de mudança semântica desse termo. Por exemplo, na sua origem, né, no Brasil colônia, o quilombo era um lugar de fugitivos. Hoje, o quilombo, segundo Beatriz, né, Maria Beatriz Nascimento, ela diz que o quilombo é um lugar de libertação, onde esses negros podem viver as suas tradições de forma livre. Então, a comunidade quilombola é um lugar de libertação hoje, não é mais um lugar de refugiados, de fugitivos. Mas, devido ao grande preconceito, ao racismo, né? Então, esse quilombo também é favela, também é senzala. Como assim? A gente poderia dizer que a favela é um quilombo. Poderia ser um quilombo, mas o negro está lá, ele vive lá as suas tradições, só que quando ele vai para o asfalto, ele não é bem tratado, né? Quando ele vai à escola, ele sai daquele ambiente ali, então é uma espécie de cativeiro. E isso eu ouvi na fala das pessoas lá, olha, a gente está aqui, a gente tem uma liberdade entre aspas, porque quando a gente vai para Parelhas e que as pessoas olham a gente com diferença, não contratam a gente para um emprego, então a gente se isola aqui no quilombo, né? Então, infelizmente, ainda existe essas marcas de exclusão, né? Até no sistema de saúde precário, na falta de lugar para plantação, porque o solo é infértil. A Boa Vista, lá, os moradores, eles vivem de agricultura de subsistência, pouquíssimo, só vivem de plantar horta, né, umbu na época de chuva, mas eles vivem mesmo, a maioria dos jovens trabalham nas olarias, que é fábricas de tijolos artesanais, né, e telhas. E aí é uma faca de dois gumes, porque se essas olarias é o que provocam a desertificação, né, lá do seridó, né, do solo, deixa mais infértil ainda, e é prejudicial a fumaça, as carvoarias e tal. Mas se elas fecharem também, um grande número de quilombolas vão ficar desempregadas, porque eles vivem desse meio de trabalho. Então, é uma situação meio difícil, né? Então, falta de saneamento básico, falta de coleta de lixo. O médico vai uma vez ao mês, certo? E eles têm muitos problemas de saúde, hipertensão, por exemplo, porque como eles não têm, nem todos têm geladeira, então eles fazem aquela coisa da carne de sol, né? E aí o sal que consomem causa hipertensão, enfim. E eles têm pouca assistência à saúde. Se uma pessoa adoecer, ele tem que ir 7 quilômetros, o hospital está a 7 quilômetros daí. Então, essa situação, né? Esse preconceito, né, os leva a um certo isolamento e é uma espécie de cativeiro, né? Aqui, mais fotografias. Eu sou das artes, gente. A pesquisa é na sociologia, mas as artes estão em mim, né? Então, eu deixo ter muitas imagens. Aqui, o seu Zé de Bio, para mostrar também essa situação precária, né? As marcas no corpo, as marcas estão
por todo lado, né? Eles carregam essas marcas no corpo. Eu fiz questão de dar esses focos aqui, essas imagens, né? Esses pés maltratados, né? Pelo trabalho no roçado, pelo trabalho nas carvoarias, né? Nas carvoarias, eu digo nas olarias, porque eles trabalham também é tudo artesanal, certo? E aí a dimensão política, sobre a valorização da identidade negra, né? Eles não se calam, eles resistem, né? Não se calam na batida do tambor. Está lá todo ano, mês de outubro, festa de Nossa Senhora do Rosário, estão lá louvando a Nossa Senhora do Rosário com seus batuques e tal. Mas eles refletem sobre isso, eles refletem sobre essa cultura. A escola trata essa cultura, essa festa, esses batuques, como cultura ou espetaculariza isso, né? Apesar da pesquisa não ter essa obrigação de quantitativa, né, de dados estatísticos, mas eu fiz vou mostrar para vocês um quadro dos entrevistados sobre esse assunto aqui, né? Que, apesar de ser uma comunidade, né, eles se dividem em grupos, né? Então, essa pesquisa aqui foi uma pesquisa qualitativa, né, com base em Weber, Max Weber, e aí Weber ele faz essa tipologia, os ativistas, os subjugados e os indiferentes. A gente encontra esses grupos lá, né, na Boa Vista, apesar de 48 famílias, mas existem pessoas lá que se posicionam ativamente e lutam pela cidadania, por exemplo, como Preta, como Dona Chica Vieira, como Jerônimo, como a menina que fez faculdade, como Wesley, mas nem todos são assim. Os subjugados, embora se mostrem insatisfeitos com a condição de inferioridade, colocam-se numa posição de comodismo. Newton, eu estou terminando, tá? Estou preocupada com o tempo. Fique tranquila, você ainda está no tempo. Tá bom. E tem os indiferentes, que se percebem-se inferiorizados, porém mantêm-se conformados. Faz parte, né? E aí, e por que isso se dá? A escola tem culpa nisso? Sim. Né? E aí a gente vai continuando aqui com os resultados aqui para a gente perceber onde é que essa escola falhou, onde é que ela poderia atuar, né? Para trabalhar essas relações, né? Os valores agregados à cultura afro da Boa Vista e sociedade seridoense, né? Memória africana ocultada. Há uma memória africana ocultada. E essa censura, essa ocupação acontece de forma inconsciente e de forma consciente. Essa forma inconsciente é quando os quilombolas eles vivem a sua... É como se fosse uma cultura latente. Por exemplo, eu perguntei lá ao meu amigo... Eu estou sempre falando de nome, gente, porque é muito difícil separar esse povo da minha história, porque são meus primos, são meus amigos, são... Né? Então, assim, quando eu falei assim, Jerônimo, você é quilombola? Ele disse, não sei. Eu disse, como é que tu não sabe? Desde 2002 que a UFRN vem fazer pesquisa aqui, e você não... Como é que você não sabe? Ele disse, olha, eu danço porque meu tio dançava, porque meu avô dançava, porque... E agora meu filho já está dançando. Vem passando de geração em geração. Só que eles revivem essas manifestações sem uma reflexão sobre a história. Essa cultura é inconsciente, essa censura é inconsciente. Mas quando é que essa censura é consciente? Quando a sociedade, através de suas instituições, por exemplo, escola, igreja, centro comunitário, prefeitura, contribui para que aconteçam encenações estereotipadas do passado. Contribuindo desse modo para que informações deturpadas sobre essa etnia seja passada adiante, seja postergada a outras gerações. Ou quando trata essas manifestações populares sobre uma visão puramente folclórica, espetacularização. Vou dar um exemplo na escola, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Os alunos da Boa Vista estão lá numa escola estadual, passam o ano inteiro lá
sem serem percebidos, sem se verem representados nos murais, sem se ver representado nos textos da história de Parelhas, sem se ver representado nos livros didáticos, mas no mês de novembro eles são convidados para dançar o espontão, para todo mundo assistir. E aí, nesse convite, ainda tem mais um agravante. Eles dizem, não, traga a corte, traga o rei, a rainha, o juiz, a juíza, traga toda a corte. Aí os meninos fazem, não, a gente está dançando aqui porque você quer saber como é a dança do espontão, mas a nossa corte é sagrada. Ela só se apresenta em louvação a Nossa Senhora do Rosário. Estão compreendendo aí a diferença entre o folclore e a cultura deles, né? Que essa espetacularização, ela é uma forma de censura. Eles querem mostrar que os negros são só um enfeite. Eles estão presentes no desfile de 7 de setembro. Então, as alunas lá entrevistadas, elas diziam assim, olha, a professora faz grupos de alunos aqui, de 5, e aí começa os alunos fazerem grupos de 2 pessoas, 3, e eu acabo ficando sozinha, e a professora não diz nada, ela nem percebe isso, mas quando fala assim, vamos falar sobre Zumbi dos Palmares, aí, eita, vem, Suiane, falar, e ela está lá, aparece, para falar, ela ganha um valor. Estão compreendendo? Então, assim, isso é uma forma de discriminação, é uma censura, né? É uma forma de ocultar essa memória, né? Certo? Então, aqui o quadro, como eu falei, né, essa pesquisa era de análise de discursos, né? Tá? Pautada na pesquisa qualitativa. Mas aí eu quis fazer esse quadrinho aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, eu entrevistei 34 pessoas fazendo a pergunta sobre se eles conheciam sobre África, né? Sobre os aspectos culturais da África, e se eles viam esses aspectos culturais da África, eles compreendiam a existência desses aspectos dentro da comunidade deles. Dos 34, 3 pessoas conhecem totalmente os aspectos, certo? Possuem uma visão superficial, 14 pessoas. E desconhecem totalmente 17 pessoas. Então, aqui, olha só, se eu juntar aqui esses 50%, esses 40%, então, somente 9% da comunidade sabem dessa relação. Então, eles vêm fazendo, passando, né? Sem essa reflexão sobre a sua cultura. E a escola, ela é culpada nisso também, né? Certo? Então, aí a gente chegou agora, propriamente dita, nos resultados da dimensão educacional. Eu usei esse termo malungos, que eu gosto muito, que significa companheiros de estrada, né? Então, os quilombolas lá são os malungos, porque esse termo foi usado nos navios. Quando eles vinham na viagem, eles se tratavam como malungos, companheiros de viagem. Certo? Eu acho bonito esse companheirismo, esse respeito que eles têm um pelo outro, certo? Então, vamos lá. Apesar dos documentos oficiais nacionais terem proposto a Lei 10.639, né, em 2003, a minha pesquisa foi em 2013. Essas entrevistas aconteceram em 2014 e 2015. Então, olha só, nós ainda vivemos em desobediência civil, já antecipando, né, que o resultado deu para perceber isso. Inclusive, depois eu vou contar um fato da tese bem interessante. Me lembrem sobre isso, esse ponto. Os profissionais são conhecedores da existência da lei, afirmam ser... Sim, essa lei todo mundo aqui acredito que já conhece, né, que é a lei não quero usar a palavra obriga, mas que diz para que os estudos sobre África e afro-brasilidade, né, os estudos culturais sobre o negro, entrem nos currículos escolares e não seja trabalhado de forma pontual, porque, mas já trabalha isso, trabalha quando? Né? Em projetos, é uma questão curricular. Essas relações, esses conhecimentos têm que fazer parte do currículo.
e não ser trabalhado de forma pontual, né? Então, os profissionais entrevistados, eles têm conhecimento dessa lei, afirmam ser importantes, reconhecem a escola como espaço apropriado para discutir essa relação e refletir, certo? Reconhece a Boa Vista como ponto de referência, eles acham o máximo eles terem um quilombo, né? Lá, sim. Reconhece a ausência de historicidade da Boa Vista dos Negros na história clássica do município. Onde é que eu estudo sobre a Boa Vista se não está nos livros de história de Parelhas, que conta a história de Parelhas, né? Eles reconhecem que falta isso. Os currículos prescritos e as práticas pedagógicas das escolas pesquisadas não conseguiram cumprir tal preceito. Ou seja, as matrizes curriculares, os projetos político-pedagógicos, os planos de aula, tudo está lá, escrito. Mas a ação é completamente diferente. O currículo ação não consegue, vamos dizer assim, não acontece, certo? Não conseguiram sistematizar tais conhecimentos nas práticas pedagógicas. Alegam falta de formação base, ou seja, não compreende o que de fato é significativo trabalhar dentro de tal temática. Aí foi percebido os entraves, né? Concepções e posturas dos educadores, portadores de uma ideologia racista incrustada pela cultura. A incoerência nos discursos. Então, eu encontrei professores que diziam assim, eu acho o máximo a Boa Vista, eu faço questão de trabalhar a Boa Vista, porque na minha família eu sempre tive contato. Tinha negros, olha, era tão próximo o contato da minha família com os negros da Boa Vista, que a maioria deles trabalhava para meu pai, as negras amamentaram minhas irmãs. Então, assim, o racismo lá, incrustado, né, no discurso. Dá-se ênfase às histórias das famílias brancas, a uma invisibilidade do povo negro na história clássica da região. Claro, gente, como a gente viu no início, lá nos primeiros slides, lá falando sobre educação, o negro não tinha acesso à escola. Os letrados da época eram os brancos. Então, para que branco ia botar a história de famílias negras? Eles eram donos do Instituto Histórico e Geográfico. Eles escreviam lá, eles davam ênfase às famílias deles. Né? Eles não colocaram. Até o próprio Câmara Cascudo, ele escreveu que não... Ele foi visitar Parelhas, ele viu lá, mas ele disse que não existia famílias negras no Seridó. O Seridó era formado por famílias brancas. Só que em outros livros, ele fala das Irmandades do Rosário dos Pretos no Seridó. Então, ele se contradiz. Ele mesmo se contradiz. Como você fala que não tem famílias brancas, negras importantes, e você fala das Irmandades do Rosário, né? E aí, das relações étnico-raciais, existe muita violência, né? Simbólica, a questão tanto do físico, né, dos alunos, como do físico também do ambiente de sala de aula, certo? As tradições espetacularizadas, como eu falei, a escola traz essa cultura de forma folclórica, certo? A sociedade, de uma forma geral, né? A escola reflete o que a sociedade pensa, né? Porque, por exemplo, os negros, quando eles entram na igreja para louvar a Nossa Senhora do Rosário, eles entram batucando no meio de uma novena, onde os católicos, né, estão fazendo as orações em silêncio e tal, e eles entram e batucam, fazem a louvação lá para os santos, com os espontões, e depois eles saem pela lateral da igreja e vão para suas atividades, vão para casa ou ficam na rua, e as pessoas lá dizem assim, olha, esse está aí, ó, só querem dançar, só querem... cadê que eles ficam para assistir o culto? Eles não ficam, o culto religioso, né? Eles não ficam porque eles já louvaram. A forma de louvar deles, apesar de católicos, né, é um catolicismo adaptado, né? E aí, outro aspecto que eu achei barra pesada na escola é o silenciamento, né, dos professores. Você vê as atitudes de racismo e você finge que não vê, para não
para não chamar, para não você silencia. E aí isso é a pior coisa, né? Então, os conflitos são silenciados de forma como se não fossem percebidos. Isso foi resultado das entrevistas, certo, gente? Falta de representatividade nos murais, nas atividades da escola. Assim como acontece fora, dentro dos muros da escola, os negros também só ganham importância nas ocasiões de festas e comemorações. Estes são sempre convidados a se apresentarem suas danças, né? E aí, já chegando à conclusão, né, certo? Sobre o trabalho, né? Acho que esse trabalho ele tem uma relevância social, política e acadêmica, porque ela serve de incentivo para a compreensão dessas relações e também chama a atenção para a escola como um lugar, o lugar para se tratar, para se trabalhar essas relações, certo? É um contributo para a inclusão significativa do negro na sociedade brasileira como cidadão, né? Não basta só aceitar, né? Ele tem que ser aceito com todos os direitos, né? Que lhe cabem, né? Para todos, né? Sugerem práticas antidiscriminatórias em prol da igualdade de direitos, a preservação das singularidades, né? Porque também a gente vem com esse discurso até religioso, né? Somos todos iguais. Não, nós somos todos diferentes, né? Biologicamente diferentes, né? Humanamente diferentes, mas socialmente nós precisamos ter direitos, né? Acesso a todos os bens, né? E a todos todos os direitos. Socialmente a gente deve ser igual, né? Pode significar uma contribuição relevante no campo da sociologia da educação, na dimensão científica, né? Pensar o currículo socialmente, né? Esse currículo ser adaptado às realidades sociais, certo? E ligada à produção de novos conhecimentos, visto que são escassos os estudos que se debruçam sobre a cultura afro e escola. Então, em Parelhas, por exemplo, apesar da UFRN está dentro do Quilombo. Desde em 2006, saiu o relatório antropológico. Quer dizer, o mapeamento já tinha acontecido, né? O relatório ficou pronto em 2006 para 2007. Mas essa pesquisa sobre essa situação na educação foi a primeira. Não tinha eu fiz um levantamento, né? E aí se falava sobre gênero, se falava sobre, né, o empoderamento feminino e tal, se falava sobre a etnografia da comunidade, a origem, vários aspectos, a religiosidade, mas a educação ainda tem muito que se fazer. Isso aqui é só, assim, uma gota no oceano, né? Pode servir como ferramenta de luta em torno de um currículo que tem seus conteúdos e práticas pedagógicas. O reconhecimento cultural e a participação política da população negra. Né? Então, e lança um novo olhar sobre a cultura afro-brasileira a partir dos currículos escolares, onde faz-se perceber os conflitos entre culturas que ainda persistem. As formas de patologias sociais, as resistências, as atitudes de submissão e resiliência, os níveis de integração, né, ou de assimilação, os sincretismos, como eu falei, acabei de falar aí da religiosidade, você chegar na Boa Vista e você dizer, aqui existe outra forma de culto, né, religioso? Não. Todos somos católicos, né? Mas há a presença da curandeira, da mulher que faz cura, a presença do candomblé, só que isso tudo é escondido, né, por medo também, né? E também existe esse catolicismo adaptado, né, que eu falei, que os negros participam das novenas da Nossa Senhora, só que eles participam da forma deles. Então, eles estão juntos, mas eles têm as suas características particulares, né? E aí eu deixo aqui para os colegas, professores, né, ideias de futuras pesquisas, sugestão, né? Que assim, todo mundo sabe que a gente tem que fazer recortes, né? E aí depois pretende abrir campos para que outras pesquisas venham,
né? Eu voltei a Parelhas recentemente, a gente está montando um grupo de pesquisadores de Parelhas, pessoas que pesquisam sobre o lugar, sobre a Boa Vista, e para a gente tentar dar andamento a essas pesquisas, né? A continuidade, né? A essa pesquisa. Análise ampla das políticas educacionais direcionada para esses povos quilombola da região do Seridó. Não deu tempo ficar dentro da escola, olhar perceber, né, em loco. Por quê? Porque eu fiz o doutorado trabalhando, e aí eu sempre que ia para Parelhas era em férias, em julho, em janeiro, em feriados. Eu estava lá quase toda semana, mas só que sempre quando não tinha aula. Então, eu encontrava as pessoas fora do ambiente escolar, né? Análise dos projetos político-pedagógicos das escolas da região, análise das relações cotidianas entre os grupos étnicos presentes na escola, percebendo também os currículos prescritos e em ação, né? Porque eu olhei o papel, os documentos e o discurso das pessoas, mas eu não vi o ambiente escolar, né? A coisa acontecendo, certo? A essa criação de um observatório lá, que é um observatório que já existe no IFRN, né? Que tem sede em Canguaretama, não é isso? Mas a gente precisa deslocar esse observatório lá para Parelhas, para ver esses quilombos do Seridó, né? E seria importantíssimo, eu coloquei aqui, né? E, por fim, o sonho, né, é elucidar a história da comunidade Boa Vista, dos negros, o B ficou minúsculo aí, trazendo, inclusive, para dentro da historiografia oficial do município de Parelhas. Não existe. A história da Boa Vista não é contada pela oralidade. Vários pesquisadores já escreveram. Inclusive, Helder Macedo, né, que é de Carnaúbal dos Dantas, e hoje mora em Caicó, um historiador, ele escreveu muito dessa comunidade, olhando em arquivos de cartórios, de nascimento, de batismo, de igreja, enfim. A gente precisa colocar essa história dentro da historiografia oficial do município, certo? Então, o grande desafio posto em prova continua a ser a questão de ver na prática escolar, a representatividade significativa dos vários povos, né? E Parelhas levanta a bandeira, né? Sendo um município pápico de uma comunidade quilombola de grande expressão, né? Pode se transformar em exemplo de valorização dessa cultura. E é isso, gente.